Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema, pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Um abraço para você, professor Anteroni com a gente, Vitor, fã de esporte em casa, os casais que estão nos assistindo, quem está sozinho não está sozinho, está com a gente nesse Dia dos Namorados. Olha, eu concordo com algumas interpretações, com algumas visões do Vitor, algumas abordagens que ele faz eu concordo, mas se parar para pegar aquele início ali do empate é bom, o empate não é bom, vou ficar um pouco mais pro outro lado ali da tela, tô com o Antero, tô com o Celso, porque acho que foi uma situação, um saldo positivo pro Silvinho, não só pelo resultado, não só pela tal tranquilidade que o Celso fala, mas eu vou tentar pegar uma outra abordagem quando a gente passa a olhar exatamente a uma semana, a rodada do final de semana passado. A gente teve um Palmeiras que criou, fez uma boa partida e a gente se questionava se aquilo ali passaria a ser uma tendência ou se era simplesmente a fragilidade da Chapecoense. Não teve a mínima desenvoltura para criar e finalizar no meio de semana. E hoje não conseguiu criar com uma ideia de ter ali o Veiga, o Scarpa e na frente o Wesley, Rony e Luiz Adriano. Então já não foi bem. A gente pega uma semana atrás o Corinthians, um Corinthians que ensaiava alguma evolução. Trombou no meio de semana com a eliminação. Ah, mas tinha sua organização. Tinha uma organização, mas não tinha mais que isso, faltava qualidade. E aí qual é a evolução que ele apresenta do meio de semana para agora? E a gente vai poder observar, cobrar, falar disso, porque o Corinthians agora vai ter muito mais tempo para treinar que os outros times. Hoje o Corinthians conseguiu entregar uma ideia de jogo. Muita gente fala, mas não tem ideia, um time perdido, não tem peças. Eu acho que falta qualidade a esse time. Mas começa a ter uma ideia, começa a ter uma movimentação, começa a saber o que quer. Ah, mas é o Gabriel pisando na área para irritar um pouco, se eu não me engano, é o Birne que não gosta do termo pisar na área, né? Ah, mas não é o Gabriel que tem que pisar na área para finalizar. Tudo bem. Tudo bem, não é o Gabriel que tem que pisar na área para finalizar, mas era o que o Silvinho tinha ali hoje. E dentro do que se tinha, se movimentou, se trabalhou, foi ele que chegou. A gente pega ali no lance do gol, até anotei, você tem movimentação, você tem Rony, você tem o Mosquito passando, dando opção, correndo na hora certa, você tem o Gabriel infiltrando para chegar. Aquilo ali não nasce do dia para a noite, não nasce simplesmente instintivamente dentro de campo. Claramente me parece uma jogada trabalhada. Então, pela semana que foi, pelos últimos resultados, é uma evolução do trabalho do Silvinho. Ficou até um gostinho de que talvez se tivesse um pouco mais de qualidade poderia ganhar. E o do Palmeiras, qual é o gostinho que fica? Que aquela tal evolução, ou uma falsa evolução que a gente viu na semana passada contra a Chapecoense, era muito mais do momento, era muito mais de ter o Patrick de Paula que não tem, era muito mais pela fragilidade, porque não repetiu no meio de semana e hoje não repetiu. Parece que em alguns momentos, acho que o Antero fala modorrento, né? Abre mão de jogar.
aposta muito mais na fragilidade do Corinthians do que exatamente no que pode fazer. Aí joga por 7, 8, 10 minutos ali no segundo tempo, faz um gol que acaba sendo bem anulado, mas é só, depois cansa. Então, assim, dentro do cenário de um trabalho, observando como foram os últimos dias, eu acho que sim, é um cenário muito mais positivo para o Corinthians após o derby do que exatamente para o Palmeiras. Estou com o Antero e estou com o professor nessa, Paulo. Paulo? Eu acho, Paulo, que dói mais no Palmeiras, no palmeirense, é a sequência de derrotas nos pênaltis e eliminação para o CRB. Eu acho que o empate contra o Corinthians pode incomodar, sim. Eu não acho que o torcedor veja de maneira totalmente isenta, porque sabe que tem um time melhor. Mas no jogo de hoje, se você for observar o que o Palmeiras fez, eu penso, o que poderia fazer melhor? Ele poderia jogar melhor, mas e a ideia de jogo? Poderia ser outra? Eu acho que não. Porque o Abel ele foi praticamente engolido pelas circunstâncias para escalar o time num 4-3-3. E eu tenho certeza que se ele tivesse os jogadores à disposição, ele não teria escalado a equipe assim. Ele teria ido com a linha de 3 zagueiros, provavelmente com uma linha de 5, provavelmente ele dificultaria para o Corinthians fazer o gol, provavelmente ele teria o contra-ataque do mesmo jeito com a linha de 5, e talvez o contra-ataque até um pouco mais difícil de marcar, porque como ele tem 2 jogadores abertos pelo lado e o Luiz Adriano pelo meio, por mais que o Rony se movimente, ele é muito mais previsível do que nos momentos em que ele tem o Rony e o Luiz Adriano e eles trocam constantemente de posição. Então fica até mais difícil de achar esses jogadores, até porque essa movimentação funciona de maneira coordenada quando o Palmeiras tem todos os atletas em campo. Então, esse 4-3-3, ele não torna o Palmeiras mais ofensivo, necessariamente. Ele pode tornar se ele for bem executado. E o meio-campo, com o Scarpa e com o Veiga, que aumenta a capacidade de criação com a bola, deixa muito a desejar na marcação. E aí você tem que pedir pro Wesley voltar de um lado, às vezes pro Rony voltar do outro, ou às vezes ambos. Se você quer o contra-ataque, você pode voltar só com um deles, mas o Corinthians tinha 5 jogadores no meio-campo, tem um atleta a mais ali, né? Aí o Silvio coloca o Gabriel e o Rony por dentro, e você vê às vezes muito o Corinthians marcando avançado com o Rony junto com o Luan, como jogador mais adiantado da equipe, exatamente para impedir esse lançamento para o contra-ataque. Quer dizer, o Silvio pensou direito, e aí o time passa a depender do quê? Ambas as equipes, de uma troca de bola e de posições veloz. O Silvinho tenta fazer isso desde quando chegou ao Corinthians, e hoje foi o dia que o time conseguiu executar da melhor maneira. O time do Abel não consegue fazer essa troca de bolas rápidas, porque o time é um pouco estático e parece que o jogador pega a bola e ele tem que esperar para pensar onde o outro está. Ao contrário de uma troca de bola que funciona bem quando ela é praticamente automática, porque se repete muito e se faz direito. Então o Palmeiras tem uma queda de qualidade diante daquilo que pode fazer, que não é tão imprevisível assim. Às vezes vai encaixar, às vezes não vai encaixar. Esse não é o Palmeiras que pode disputar um título. Se o Palmeiras tivesse esse time hoje em campo, com os reservas que tem, com esse elenco, o Palmeiras não seria um candidato ao título de campeão brasileiro. Ele correria por fora, ele estaria no bloco do segundo escalão dos times que eventualmente podem ser campeões. E o Corinthians fez um bom jogo hoje. Eu acho que tem que exaltar a atuação do Corinthians. Eu entendo as críticas que são feitas ao Palmeiras, mas eu não acho que isso é uma situação tão atípica assim, ao ponto de dizer que o Palmeiras perdeu com o empate. Mas, Birner, o problema não é o empate, o problema é como empatou. Essa questão tática, ela explica, tudo bem, ele não pôde contar com o jeito que ele quer jogar, mas não justifica o que aconteceu, principalmente entre o gol que o Palmeiras faz e o fim do primeiro tempo. Eu nem coloco o segundo tempo. E o Corinthians não é o Juventude, tá, professor? Com todo respeito ao Juventude, não é o Juventude. É muito melhor. Não é o Juventude, mas passa um pouco pelo que o Pedro falou. O Palmeiras apostou muito mais na fragilidade do Corinthians do que nas suas próprias forças. O Palmeiras parou, o Palmeiras sumiu do jogo. Não há questão tática que justifique isso. O Palmeiras não apareceu mais no jogo. E o Corinthians, mesmo com todas as limitações que tem, olha que pro Corinthians hoje dar sufoco em alguém, é que esse alguém tá dando muito mole. E o Palmeiras deu mole como time hoje, deu mole como equipe. No segundo tempo ele até tenta mexer alguma coisa, mas não conseguiu. Então individualmente, claro que o Palmeiras é um time que, em jogando nada, quase faz o segundo gol numa bola na trave do Scarpa. Em não jogando nada, quase ganha o jogo num lance ajustado. É desigual. Mas isso explica, mas não justifica a postura do Palmeiras, né? O Palmeiras não podia ter se ausentado do jogo como se ausentou por tanto tempo num clássico. Tem uma situação de régua, de expectativa, né, professor?
O Corinthians hoje, numa evolução de trabalho, se aproximou muito mais do teto que ele pode fazer, porque aí é questão de qualidade técnica, é questão de entendimento. O Vitor fala, se eu não me engano, em automatizar as movimentações ou algo semelhante a isso que ele falou. Isso. O Corinthians vai ter isso só com o tempo, esse Palmeiras já tem. Esse Corinthians bateu no teto, talvez, do que ele poderia entregar hoje. Ah, falta qualidade? Sim, mas não tinha como resolver isso para hoje. Falta um entendimento, um entrosamento maior? Sim, mas não tinha como resolver isso para hoje. É bom lembrar, são só 5 jogos com o Silvinho. O Palmeiras não, o Palmeiras está muito longe do teto dele, ainda que seja um time diferente. Tudo isso eu entendo, mas quando você olha para uma formação de um 4-3-3, que você tem o Felipe Melo, Veiga, Scarpa, Wesley, Rony e Luiz Adriano, acho que não dá para dizer que também está muito prejudicado. Então, assim, o Palmeiras hoje está muito longe do teto e o Corinthians se aproximando do limite dentro do que dá para fazer. Então e sem assim, a bola com essa formação, isso acho que explica muito mais. É essa, Pedro. E sem a bola? E sem a bola com essa formação? Então. Tudo bem, ele podia colocar o Gabriel Menino, mas como funciona essa formação sem a bola? Então, mas a questão, eu entendo. Fala, Paulo, vai daí. A questão, Antero, é que assim, se você olhar para os jogadores que o Palmeiras tinha hoje à disposição, tá? Então, não tinha à disposição figuras importantíssimas do elenco, ponto. É lógico, jogadores de seleção, né? Não tinha à disposição. Mas o Palmeiras termina o jogo, veja só, até para a gente tentar fazer um exercício aqui, sem utilizar, além das substituições feitas pelo Abel, sem utilizar Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima. O Lucas Lima um pouco menos. Pergunta pro Silvinho se ele não queria escalar hoje no time titular do Corinthians, Zé Rafael e Gabriel Menino, Antero. Sim. O Davidson ajudava hoje. Queria. Então vamos lá. Bom, deu pontapé inicial aqui, agora retomando um pouquinho da conversa que a gente teve até o momento. O Palmeiras entra numa competição com uma expectativa maior do que o Corinthians. E é lógico, e é normal, e tem de ser assim. E com uma cobrança maior também. Se vocês falarem assim, desfalques importantíssimos, na boa, para mim, um desfalque, o Gomes. Nem o Everton não foi porque o Jailson, as duas bolas perigosas, ele pegou. Bom, o Danilo, belo jogador. Entra e sai, e uma hora você fala, agora ele é titular. Esse agora é titular, de repente ele não tá. Patrick de Paulo, não, rapaz, esse garoto também, esse vai arrebentar. De repente some. Então também não são assim, titulares absolutos. Vinhas, bom, não tem jogado já faz um tempo. Então, titular, Gomes. Né? E o Everton, claro, mas que não fez falta. Agora, com os jogadores que tem, e todos esses aí, participando ativamente de conquistas da temporada passada, é time forte. Time forte, mais forte do que o do Corinthians. Não tem como, gente. Não tem como. E o Birner falou, até acho assim, muito legal a ponderação do Birner, sabe, aquela coisa mais tranquila.